Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa Boa tarde, tarde. professor. Tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo certo. Tudo indo, professor. Beleza. Tudo indo. Professor, saiu umas notas aí meio violentas, assim, ó, o impacto gerado, então tudo indo. Fortes emoções. Muitas emoções. É, é aquela coisa, quando vem uma notícia ruim, tem que precisa de um tempo para se habituar com ela, né? É, que nem aquele prato ruim, né? Tem que digerir devagarinho. Ou comer bem rápido. Ou come rápido e digere mais rápido ainda. É, também. Sofrer menos. Ah, Foi no é. concreto a tua decepção também, colega, ou não? Não, eu sou da mecânica, foi em Ah, transferência de calor e massa. o pessoal da Civil e concreto foi uma... Foi O meio pessoal da complexo as mecânica nossas aqui. tá transferindo calor, mas eu acho que é de raiva. Essa transferência de calor eu já ouvi falar que as cabeças são cortadas ali. Né? É, ali é onde a gente define quem é que se forma e quem é que não se forma, né? E quem vai ficar tentando se formar, né? Mas é, né? Tem o batismo de sangue, né? Todo curso tem. É, exatamente. Para uns é nas iniciais, né, professor? É nas disciplinas ali já mais difíceis do início do curso, né? Mas tem outros que só vão conhecer o batismo de fogo, assim como eu. Apesar que eu já conheci em termodinâmica. Termodinâmica também foi difícil de digerir. Mas depois melhorou. Mas tem que encarar, né? Não adianta. Tem que passar por ela para se formar, né? Então, Tem que ver o que precisa corrigir e seguir em frente. exatamente. Professor, uma dúvida sobre o trabalho. Na questão 1, o senhor solicitou, é preciso então fazer. Deixa eu só abrir ele aqui. As operações com as linhas. É que eu fiz tudo no Excel ali, mas o senhor prefere que digite ali, por exemplo, o resultado final? No caso. O senhor fez em aula. Conforme a gente conversou, tu pode fazer ali no Excel usando aquela anotação que a gente já usou, né, em alguns exemplos, porque ali tu só coloca os coeficientes, faz as operações. Se no final tu conseguir organizar para resolver também no Excel, para mim não tem problema. Sim, é que no caso ali, o resultado ali, por exemplo, X, Y e Z, né? Na questão. Eu encontrei os três, mas eu digo, o senhor prefere que escreva no arquivo ali em formato extenso ali com a fórmula certinho, como Não, ou pode deixar no Excel? Pode fazer tudo no Excel, só destaca assim, a resposta é tal, né? Faz as etapas que foram solicitadas, mas pode ser tudo no Excel, deixando bem destacado ali a resposta e as etapas do processo. A planilha ela é autoexplicável, assim, né? A gente entende, não tem problema. Uma outra coisa, professor, descobri como se inserir, só que ele fica como dados no arquivo de Word. Aí, e copiado, ele não copia as relações. Por exemplo, se eu fiz C1 vezes C2, ele não está copiando isso. Tá. Aí tem que fazer manualmente. Tem que copiar a tabela toda e aí colar as relações uma por uma. Aí fica certinho e funciona. Tá. No caso daí, se o senhor usar para demonstrar para nós, aí o senhor pode fazer direto no arquivo, né? Que não tem problema. Eu faço na planilha daí. Não, mas aí para minimizar o esforço também de vocês, pode gerar, nem que seja só essa parte aí, eu vou entender que foi feito lá, né? Não tem problema. Ele fica tudo em formato ali, insere a planilha, né? Que nem eu lhe mostrei. E só que aí copia tudo. Ele fica igual lá, só que ele não pega as relações, né? Ele mostra o resultado.
Claro, claro, tá certo. Faz sentido, porque aquilo ali é uma coisa interna, digamos, do Excel, né? Ele não tem como transportar esses. É como se fosse um comando, né? Isso, exatamente. Não, tá tranquilo. Porque daí, ali, pelo desenvolvimento, dá para perceber qual foi a lógica usada, né? Então, tudo bem. Tem problema. Certinho, então, professor. Obrigadão. Falou. Então, pessoal, na sexta-feira, né, eu conversei com quem estava presente ali sobre alguns detalhes dessa atividade de avaliação. Eu vou, na aula de hoje, dar continuidade à interpolação polinomial, que é o assunto que nós estamos vendo nesse momento. E até os exemplos anteriores, né, eu apresentei para vocês, então, maneiras de calcular o polinômio interpolador usando sistemas de equações lineares. Conforme a quantidade de pontos, a gente montava um sistema, resolvia o sistema e construía o polinômio interpolador com a solução do sistema de equações correspondente, né? Existem formas alternativas de obtenção do polinômio interpolador que eliminam essa necessidade, né, de se fazer o cálculo, a resolução de um sistema de equações, e essas técnicas alternativas elas se mostram bastante eficazes, tá? E muitas delas, dependendo, né, da quantidade de pontos e da forma como a gente organiza os dados, se tornam menos custosas computacionalmente, porque a ideia é que, dependendo da tabela de pontos, a gente constrói, a gente faz alguns cálculos preliminares, tá? E com esses cálculos preliminares, chamados de tabelas de diferenças, tem dois tipos de tabela de diferença, tem tabela de diferenças divididas e tabela de diferenças finitas, né? Essas tabelas são um trabalho original devido ao Newton, né, que na verdade serviram de base para ele fazer o desenvolvimento do cálculo diferencial, porque ele já entendia, né, que através de tabelas de diferenças era possível calcular aproximadamente o valor de derivadas de funções, né? E, bom, entre outras aplicações, ele percebeu que essas tabelas de diferenças poderiam ser usadas, e de fato foram, né, estão sendo usadas até hoje, para calcular a interpolação através de polinômios. Então eu vou mostrar para vocês a notação, né, a definição das tabelas de diferenças, tanto diferenças divididas como diferenças finitas. E tem uma outra técnica ainda devida ao Lagrange, e essa técnica chama polinômio de Lagrange. Então o Lagrange desenvolveu, né, uma fórmula para o polinômio interpolador que, substituindo ali os coeficientes oriundos da tabela e mais algumas informações, a gente consegue também diretamente o polinômio interpolador sem a necessidade de resolução de um sistema de equações. Então, resumindo, tem três, né, possibilidades de obtenção do polinômio interpolador: através da resolução de sistemas, através de tabelas de diferenças e através do polinômio interpolador de Lagrange, né? Todas elas têm as suas vantagens e as suas eventuais desvantagens, né? E como na literatura, né, os livros costumam apresentar essas três formas distintas, né, de interpolação polinomial, e também porque é um assunto, digamos assim, de nível de graduação, né? Não é um assunto tipo, vou dar um exemplo aqui, quadraturas de Gauss-Legendre, que é uma técnica de integração numérica, por exemplo, que geralmente não é vista na graduação, porque exige a compreensão de conceitos matemáticos mais avançados. Essas fórmulas de interpolação polinomial, né, elas fazem parte desse contexto da graduação, então fazem parte do conjunto de conhecimentos que está previsto, né, para serem estudados aqui dentro do cálculo numérico. Então, eu vou compartilhar com vocês, o arquivo está disponível ali no Moodle. Claro que vai, eventualmente sofre alguma alteração mínima que seja, mas eu vou mostrar aqui para vocês.
Então está escrito aqui, né? Esse item 2 é porque é a sequência do item 1, que seria, digamos, o cálculo dos coeficientes através da resolução de sistemas, tá? Então nós temos aqui, primeiramente, as fórmulas do polinômio interpolador de Newton e para diferenças divididas, né? Onde aí eu vou usar essa denominação aqui, ó, DD, né? Diferenças divididas. Né? Então, para diferenças divididas, o polinômio interpolador para um conjunto de dados, né, xi, yi, onde o yi corresponde a esta função aqui, que eu já falei, né, mas insisto, é bom sempre a gente ressaltar, né, essa função f aqui, ela pode ser uma função que não tem uma lei conhecida, como, por exemplo, os dados do censo, né? Não existe uma função matemática que nos diga qual é a população de um país, ou de um estado, ou de uma cidade em cada instante de tempo. Então, é uma função obtida, digamos assim, através de uma pesquisa, né? Essa função ela pode ser uma função obtida através de um experimento, né? Enfim, pode ser uma função matemática muito complicada, que seja muito cara, né? Então, esses pontos são conhecidos, né? O y é o valor da função f calculado no ponto x. E o i, né, como nós já definimos aí também nos exemplos anteriores, varia de 0 até n, é um índice, né? É um índice que inicia em 0 e assume valores inteiros, positivos, 0, 1, 2 até o n, né? E o polinômio Pm, que vai ser este polinômio aqui, que vai representar, então, essa fórmula toda aqui, ela representa o polinômio interpolador, né, através do cálculo desses coeficientes que aparecem aqui, ó, né? Esse f colchete x0 é a diferença dividida de primeira ordem no ponto x0, de ordem zero. Essa aqui é a diferença dividida de primeira ordem, depois vem as diferenças divididas de segunda ordem, etc. Tá? Então, essa notação em colchete aqui, tá, como eu disse para vocês, é a notação encontrada na literatura, nos livros. Então, a maior parte dos livros vai usar exatamente essa notação que nós estamos usando aqui. Então, deixa eu fazer um alinhamento aqui para ficar melhor da gente enxergar. Então, olha só, f de x0, aqui com o colchete, né, é simplesmente a função calculada no ponto x0, é o y0, tá? F de x0 x1 é essa divisão aqui, ó, y1 menos o y0 dividido por x1 menos x0. Tá? Então, é uma diferença dividida de primeira ordem, ou de ordem 1, calculada no nos pontos x0 e x1, que é simplesmente essa subtração aqui, ó, y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. É uma divisão. Tá? Aí vem a diferença dividida de segunda ordem. Vocês observam que aqui tem é como se fosse uma relação de recorrência. Para calcular essa diferença de segunda ordem, que tem essa notação aqui, né, f, x0, x1, x2, tu tem que calcular a diferença dividida no ponto x1, x2, de ordem 1, né? A diferença dividida de ordem 1 no ponto x0, x1, e tudo isso faz a subtração, né, dessas duas diferenças, e depois, no denominador, tu vai escrever a subtração do x2 menos o x0. Então, essa é chamada diferença dividida de ordem 2 ou de segunda ordem em x0, x1 e x2, e assim sucessivamente. Tá? Então, está aqui a diferença de ordem n calculada nos pontos xi, xi mais 1 até o xi mais p menos 1. Tá? Bom, então as diferenças divididas elas podem ser definidas. Sim, é importante aqui observar que as diferenças elas são comutativas, né? Então a diferença dividida de primeira ordem no ponto x0, x1 é o mesmo que a diferença dividida no ponto x1, x0, então a ordem aqui não faz diferença. É como se fosse uma propriedade comutativa, né? Então as diferenças divididas elas podem ser calculadas para qualquer tabela de pontos e são definidas recursivamente. Tá? Então, a vantagem das diferenças divididas, né, é que ela pode ser usada em qualquer contexto
Então, isso é importante, pessoal, porque se vocês lembram lá do IBGE, né? Quer ver? Eu vou recorrer de novo aqui ao site do IBGE. Que a gente viu, né, que no caso do censo populacional, por exemplo, ele não é realizado no período previsto, né? O período previsto legalmente é que o censo deveria ser feito, né, a cada 10 anos, né, mas em função de diversas situações, né, às vezes dificuldade de realizações, no caso, por exemplo, o Brasil está enfrentando agora a pandemia, por exemplo, né, não foi realizado esse ano, parece que vai ser realizado no que vem, enfim. Então, o que acontece, deixa eu ver aqui onde é que estava a nossa estatística aqui da população. Aqui. Rapidamente aqui. Tá. Ó, pessoal, aqui, por exemplo, ó, vocês vejam, durante um certo tempo, ó, vejam lá, 1900 teve um censo, tá? Depois teve em 1920, depois em 1940. Eu acho que ali naquele momento, né, pelo crescimento da população, deve ter sido definido que a partir dali seriam feitos censos a cada 10 anos. Né? Então teve lá, ó, 1950, 1960, 1970, 1980. Ó, aqui já não teve 1990, aqui foi uma diferença de 11 anos. Ó. Aqui depois 2000 e 2010, que foi o último. Né? Então, vocês vejam que a partir de um certo momento que a população cresceu, né, foi definido que o prazo de realização do censo deveria ser feito a cada 10 anos. Né? Mas, em função de questões práticas, acaba não sendo cumprida esta determinação. Isso é importante, né, porque o fato dele ser realizado a um período determinado facilita uma série de cálculos. Tá? Essa tabela que nós estamos vendo aqui, ó, ela não se incomoda com isso. Tá? Então, a gente pode fazer qualquer tipo de cálculo com diferenças divididas, independentemente da tabela. Eu vou explicar depois por que eu estou falando isso. Ó, vamos olhar este exemplo aqui. O exemplo 5. Aqui. 5 porque ele segue lá os exemplos que já foram vistos em aulas anteriores. Tá? Esse texto aqui, ele foi já abordado, né, lá na aula dia 10 de maio, que foi a segunda-feira passada. Então, cálculo da tabela de diferenças divididas dos pontos abaixo. Então, aqui ó, está a tabela original de pontos. Né? Então, vocês vejam, ó, quando o I é 0, nós temos do x0 igual a 0,3 e o y0 igual a 3,09. Né? Quando o I é 1, quando o I é igual a 1, o x1 é 1,5, o y1 é o 17,25, e o I igual a 2 corresponde, então, ao valor do x2, que é 2,1, e o y2, 25,41. Então, aqui, ó, nesse exemplo, não há qualquer menção, né, a como foram obtidos esses valores. Né? Não importa. Tu tem ali um conjunto de pontos, né, como eu disse, podem ser obtidos de diferentes maneiras. Né? Então, como é que vai ser calculado aqui? Né? Como é que a gente vai preencher essa tabela? F de x0, x1, então vai ser y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, que é a definição. Tá? Então, pega lá os valores, né? 17,25 menos o y0, que é o 3,09, aqui no lugar do y1 e do y0, respectivamente. Ó. E aqui embaixo, no denominador, x1 menos x0, 1,5 menos 0,3. Subtrai ali, né? Ó, uma coisa, vamos fazer aqui a continha ali. 17,25 menos 3,09. Sempre vamos fazer, né? Porque pode ter algum erro. Ó, deu certinho, 14,16. Né? 1,5 menos 0,3 dá 0,2, dá 1,2, né?
e dividindo 14,16 por 1,2, 11,80. Tá? Depois aqui, ó, observa, aqui andou, ó, né, antes era x0 e x1, passou a ser x1 e x2, tá? Então, só translada, né? Vai ficar y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, tá? Então, é 25,41 menos 17,25 dividido por 2,1 menos 1,5, né? Então, vamos fazer só o numerador ali, que é mais 25,41 menos 17,25, né? 8,16, né? Divide por 0,6, dá 13,6, que eu escrevi 13,60. E, então, calculou, ó, observa que não tem como, mais como calcular, né? Vocês viram que aqui a tabela já está até representada, né? Não tem como calcular essa diferença dividida aqui, ó, de primeira ordem, porque abaixo, né, do i igual a 2 não tem nenhum ponto. Tá? Então não tem como calcular. Né? Então o que pode ser calculado? A diferença dividida de ordem 2 nos pontos x0, x1 e x2. Ó. Então qual é a lógica aqui? Ó? Tu vai pegar esta diferença, que é o 13,60, e vai subtrair esta aqui, ó, 13,60 menos 11,80, ou seja, é a diferença de primeira ordem em x1 e x2, menos a diferença de primeira ordem entre x0 e x1, dividido pelo x2 menos x0. Aqui no denominador, e aí vem o nome, né? Essa é a diferença de segunda ordem. Então, no denominador vão aparecer subtrações de valores de x distanciados entre duas posições, que no caso é o x2 menos o x0. Então, pegou os valores recém-calculados ali, ó, 13,60 menos 11,80, né, que dá 1,8, e divide por 2,1 menos 0,3, né, que é exatamente 1,8, então vai dar 1. Né, certo? Ó, e aqui, ó, 1,8 no numerador, 1,8 no denominador, divide 1 pelo outro, dá 1. Então tá certo. Então aqui, ó, 11,8, 3,6 e 1, tá? Então aqui, ó, qual é a interpretação que a gente faz, né, cara? Esses valores aqui representam aproximações da derivada primeira desta função calculada no ponto 0,3 e no ponto 1,5, respectivamente. E este valor aqui representa a derivada segunda desta função calculada no ponto 0,3. Então eu tenho a tabela pronta para desenvolver o polinômio interpolador. Ó. Então aqui, ó. Vamos passar essa tabela lá para outra página. Antes de eu seguir aqui, pessoal, alguma pergunta sobre esse cálculo aqui, por favor? Tudo certo, Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Isso aqui é um formulismo, né? Não tem muito mistério. Bom, então o polinômio interpolador, né? Observa, nós temos n igual a 2, então a gente vai desenvolver o polinômio até o grau 2. Né? Então vai ter a diferença de primeira ordem, a diferença de ordem 0, marcada ali com cor vermelha, a diferença de primeira ordem, marcada com essa cor azul aqui, e a diferença de segunda ordem, marcada com essa cor verde. Todos esses coeficientes vão aparecer aqui na primeira linha. Tá? Então, essa diferença de primeira ordem é simplesmente o y0, aqui, ó, que é o 13,09. Tá? Mais x menos, quem é o x0? 0,3, vezes o 11,8, mais x menos x0 vezes x menos x1, x menos 0,3 vezes x menos 1,5, vezes a diferença de segunda ordem, que é 1. Tá? Então, esse formato aqui, ó, né, simplificando a notação, então, eliminando, digamos assim, essas cores aqui diferentes, e esse sinal de multiplicação que é desnecessário, né, pessoal? O polinômio interpolador, para essa tabela de pontos, ele é exatamente esta expressão aqui. A vantagem disso, ó, é a seguinte: como é que a gente faz a verificação, né, de que realmente o polinômio interpolador é aquela expressão ali? Observa, ó, se eu substituir, olha só a vantagem dessa apresentação aí
é que ela permite fazer uma verificação de maneira bem rápida. Quer ver? Ó? Vamos calcular aqui no ponto 0,3. Se o Word não me deixa na mão aqui. Olha só. Vocês observam que se eu substituir o 0,3 no lugar do x, vai ficar 3,09, né? Mais 11,8 vezes 0,3, que é o x, né? Menos 0,3. Então já vai zerar esse termo aqui. E o outro termo também, ó. 0,3 menos 0,3 menos 1,5. Vocês vejam que não precisa nem fazer as contas. Vai dar zero, né? Esta parcela aqui, porque vai ter o primeiro parênteses aqui é 0,3 menos 0,3, então vai dar zero essa multiplicação, e essa multiplicação também vai dar zero. Então vai sobrar o quê? Só o 3,09, que é o que tem que dar. No ponto 0,3, o y é exatamente 3,09. Se eu calcular agora o polinômio no ponto 1,5, o y correspondente é 17,25. Vamos calcular ali, para a gente tirar a teima. Então vai ficar 3,09 mais 11,8, que multiplica 1,5, né, que é o valor do x, que eu estou fazendo o teste aqui, menos 0,3. Tá? Mais 1,5 menos 0,3, 1,5 menos 1,5. Então vejam o que acontece aqui. Neste caso aqui, ó, quando a gente substitui, né, o x por 1,5, este termo aqui, ó, a gente está vendo aqui destacado em tela, ele desaparece, ó, porque tem 1,5 menos 1,5, isso aqui vai dar zero, zero vezes o outro fator vai dar zero. Então só vai haver, né, a contribuição dessas duas primeiras parcelas aqui, ó, 3,09, 11,8 vezes 1,5 menos 0,3, né? Mas isso aqui é bem fácil de fazer essa conta. Ó, vai dar 3,09 mais 11,8 vezes 1,5 menos 0,3 é 1,2. Né? Então é só fazer essa continha aqui. 11,8 vezes 1,2 mais 3,09. Então vocês vejam que dá exatamente o 17,25. Mas observe, eu até vou escrever aqui para a gente... essa multiplicação que apareceu ali, ó, 11,8 vezes 1,2, é exatamente o 14,16. Aqui, porque é a parcela, né, que está faltando. Ó, vocês vejam que este número, né, essa diferença aí, o resultado, né, da multiplicação deste fator aqui, né, pela diferença desses dois. Tá? Bom, então vai dar o 17,25, que é exatamente o que tem que dar, né? Não poderia ser diferente. 17,25, que é o valor do y1, tá aqui, ó. Certo? Então tá certinho esse resultado. E finalmente, só para a gente concluir aqui, já que estamos fazendo, vamos fazer até o final, né? A verificação, então, calculando no ponto 2,1, né? 3,09. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? 2,1 menos 0,3, né? Mais 2,1 menos 0,3, 2,1 menos 1,5. Né? Vamos inserir aqui, vamos conferir. 3,09 mais 11,8, aqui é 2,1 menos 0,3, aqui, ó. E aqui 2,1 menos 0,3, 2,1 menos 1,5. Então, fazendo esse desenvolvimento aqui, vamos ver quanto é que vai dar. 11,8, vamos botar aqui, 2,1 menos 0,3, é 1,8, né? Mais aqui 1,8 vezes 0,6. Vocês vejam que são as diferenças, né, que tinham aparecido aqui, ó. Elas estão aparecendo agora. Tá vendo?
0,6 aqui, né? Essas diferenças aqui, ó, estão aparecendo ali. Muito bem. Então, a gente vamos calcular essas quantidades aqui, ó. 3,09 mais 11,8 vezes 1,8. 21,24. Vamos botar aqui, 21,24. Mais 1,8 vezes 0,6. 1,08. Então, se eu somar essas quantidades aqui, ó, 1,08 mais 21,24 mais 3,09, 25,41, que é exatamente o valor do Y2. Né? Ou seja, realmente, né, este polinômio, esse polinômio realmente ele é o polinômio interpolador daquele conjunto de pontos, né? Porque quando substituído o valor do x0, do x1 e do x2, o resultado é o y0, o y1 e o y2, respectivamente. Né? Então, é uma forma de reconstrução, digamos assim, né, do polinômio interpolador através daquelas operações de subtração e divisão. Né? Então, Então, nesse exemplo 7, eu aproveito, digamos assim, dados os pontos do exemplo 6, calcular uma aproximação da função no ponto 1,2. Né? Então, olha só, né? Vamos só para a gente colocar aqui, né? O polinômio interpolador, esse até aqui, ó. Esse aqui é o polinômio interpolador. Depois o pessoal vai só ler, isso aqui é bom ter tudo registrado. Nós vamos calcular a função através, então, da definição. Né? Quando a gente calcula a função f, né, vejam, essa função f aqui, por isso que é importante entender a notação, né, é a função que originou aquela tabela, que a princípio ela é desconhecida, certo? Então eu não tenho como calcular de modo exato, eu posso aproximar a função pelo polinômio interpolador avaliado no ponto 1,2. Então eu pego e substituo nessa fórmula o x por 1,2, né, e efetuo esses cálculos de subtração e multiplicação. Né. Por exemplo, aqui vai ficar, vamos fazer aqui as continhas aqui, ó, vai ficar, por exemplo, 11,8 vezes 0,9 mais 0,9 vezes menos 0,3. Né? Então, vai dar 3,09 mais 11,8 vezes 0,9. Opa, não está certo. 3,09 mais 11,8 vezes 0,9 mais 0,9 vezes menos 0,3. Tá? 13,44. Então, a função calculada no ponto 1,2 é 13,44. Então é importante aqui, pessoal, quando a gente insere, né, quando a gente calcula um ponto, observar como é que ele fica dentro da tabela. Você observa que a tabela original, né, nós tínhamos essa aqui. Vamos calcular aqui. Opa. Deixa eu fazer aqui um copy aqui. Ou seja, esse ponto 1,2, né, ele está aqui, é um ponto intermediário aqui, ó, tá? Vamos inserir uma linha aqui. Então esse ponto 1,2 está aqui, ó. Vou botar ele em outra cor aqui.
Ele não existia originalmente. Então, o que eu fiz? Eu calculei a função... Opa! Aqui. Esse aqui é o índice. Esse não tem. Eu calculei a função, que é o 13,44. Né? Então, vocês vejam que a técnica, né, ela permite inserir um ponto, e por isso que é chamado de interpolação. Né? Este ponto, opa, na verdade ele está aqui. Ó. Tem que inserir aqui, não ali deu inserir. Inseri no lugar errado. Aqui, ó. 13,44. Agora está certo. Isso aqui não. Vamos escolher. Ó, 1,2 é um ponto intermediário entre os pontos existentes, tá? Por isso que é chamado interpolação, é entre pontos, né? Então, tu não pode, por exemplo, usar o polinômio interpolador para calcular esta função, sei lá, no ponto 0,1, ou no ponto 2,7, no ponto 2,2. Aí seria uma extrapolação. Tá? Vocês devem utilizar o polinômio interpolador em qualquer ponto neste intervalo aqui. Ó. Qualquer ponto entre o 0,3 e o 2,1. Ao fazer isso, vocês já sabem mais ou menos que valor vai dar. Ó, esse 13,44 que resultou aqui, ó, é um valor, digamos assim, dentro do razoável, né? Porque ele está entre 3 e 17,25. Né? Então, quando vocês calculam, e se o valor resultante for um valor muito diferente daquele da tabela, vocês têm que desconfiar, digamos assim. Né? Por exemplo, aqui, ó. O Y aqui é tudo positivo, né? 3,09, 17,25. Então, aparentemente, essa função é crescente, ó. Aí deu lá menos 27. Bom, tem alguma coisa errada, certo? É um cálculo errado, enfim, um sinalzinho que eu troquei lá no meio do caminho, né? Então, é uma forma da gente, digamos assim, fazer uma previsão, né? Uma análise do resultado e ter uma ideia assim, de que aquele valor, ao ser inserido, né, ele vai estar de acordo com a tabela. Tá? Não vai ser uma coisa muito discrepante, assim, né, porque isso não acontece com polinômios como esse que a gente está trabalhando. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então antes de eu seguir aqui, pessoal, existem certas situações, né, por exemplo, quando os experimentos são mais controlados, em que as medidas elas são feitas em intervalos iguais de tempo. Tá? Quem pode dar exemplos aí de situações práticas em que a gente observa que certas ações, né, são feitas assim em intervalos igualmente espaçados no tempo? Quem é que lembra aí de alguma situação prática do dia a dia das pessoas? Comer, que é uma delas. Né? Geralmente as pessoas comem em intervalos, né, igualmente espaçados. O que mais? Dormir, sim. O que mais? Coisas que as pessoas têm que fazer. Alguém chega e diz, ó, tu faz tal coisa e tu vai ter que fazer isso de tanto e tantas horas. Lavar a louça, professor, é válido? É de tanto em tantas horas. Lavar a louça está mais para irregular, né? Mas tudo bem. Se a pessoa for metódica, sim. O que mais? Uma medicação, né, professor? Medicação, esse exemplo é muito importante, né, professor? Por quê? Por que será que os medicamentos, por exemplo, quando vocês vão fazer uma gripe, uma doença, seja lá qual for, tá fazendo um tratamento? Né? Quem fez tratamento já com medicação ao longo da sua vida sabe, geralmente
o médico chega, toma esse medicamento de 8 em 8 horas, de 12 em 12, ou de 24 em 24, né? Por que vocês acham que o médico orienta para que seja feito o uso do medicamento dessa forma? Duração do efeito do medicamento. Isso deve ser né, uma das razões, e assim, deve ter sido resultado, né, dos testes lá feitos pelo fabricante, né? Então, o que eles devem ter concluído? Né? Esse medicamento ser ingerido a cada 8 horas, por exemplo, né, ele vai ter uma eficácia maior, né, para a maior parte dos pacientes que tem lá, né, certas características, pessoas adultas, porque às vezes uma pessoa adulta com tantos quilos é uma certa dose, né, uma criança, né, com tantos quilos é uma outra dose, mas independente disso, geralmente os intervalos de ingestão, né, dos medicamentos, ele é igualmente espaçado no tempo. E também não é só por isso, né, porque é mais fácil, segundo o entendimento, né, dos médicos, dos psicólogos, etc., que as pessoas entendem mais facilmente, se adaptam mais facilmente se o medicamento for ministrado no intervalo de tempo regular. Tá? E claro que um dos motivos principais, se não o principal, é a questão da eficácia, né, para que o remédio mantenha o seu efeito, né, durante todo o tempo do tratamento. E vejam que, neste caso, quando o intervalo de tempo, né, ele é uniforme, né, a cada 8 horas, ou a cada 10 horas, a cada 12 horas, enfim, aí existe uma pequena alteração, uma possibilidade de se desenvolver essas tabelas, como eu mostrei ali no exemplo anterior, só que elas têm esta restrição. As chamadas tabelas de diferenças finitas, elas só poderão ser utilizadas se o intervalo no eixo X for sempre o mesmo, tá? Como no caso dos medicamentos, tá? De 8 em 8, de 10 em 10, de 12 em 12, etc. Tá? Quando for esse o caso, vocês têm a opção de fazer o uso da tabela chamada de diferenças finitas. Mas é aquela coisa, né, pessoal? Tem que ser em experimentos controlados. Né? Isso em laboratório, por exemplo, é possível fazer. Tá? Por exemplo, vai medir lá uma concentração de uma substância, sei lá, numa solução que está sendo, digamos, submetida a diversos eventos. Né? Então a pessoa pode controlar ali, a cada 5 minutos faz a medição, ou a cada 10 minutos, ou a cada 1 hora, né? Então, quando o experimento é controlado, né, principalmente em laboratório é possível fazer isso, aí tu tem condições de fazer essa aferição, né, periodicamente. No caso do censo, por exemplo, né, como eu havia mostrado para vocês, ele era feito, né, foi feito durante um longo tempo a cada 20 anos, depois foi feito a cada 10 anos, né? Mas aí, né, por razões que às vezes, né, de ordem crises econômicas, ou no caso do coronavírus que acabou atrapalhando, não pôde ser realizado, tanto em 1990, como estava previsto, foi feito em 91, e agora, né, que estava previsto em 2020, não foi feito. Parece que não será realizado esse ano, não. Esse ano não será realizado e parece que será realizado em 2022. Então, como eu disse para vocês, já citei exemplos anteriores, né, e se vocês forem no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, né, a organização da vacinação contra a Covid, contra a gripe e outras campanhas que tem em Porto Alegre, vocês vão observar lá, população estimada para Porto Alegre, 1.480.000, entre parênteses, censo 2010. Né? Certo? Então a prefeitura não tem como recorrer, né, a uma base de dados mais atualizada, porque ela não existe. Né? Então vamos ver como é que fica, né, a tabela de diferenças finitas. Então, quantos pontos? Deixa eu colocar aqui na outra página para a gente enxergar melhor. Quando os pontos da tabela satisfazem essa condição particular aqui, que a diferença no eixo X é uma constante H,
Então, no eixo X, a gente vai ter uma progressão aritmética, né? Então, o x1 menos x0 é h, o x2 menos x1 é h. A diferença no eixo X entre dois pontos consecutivos é sempre o mesmo valor, né? A gente pode usar a tabela de diferenças finitas, tá? Então, como é que é definido e qual a notação, né? A gente vai usar o símbolo do delta para representar as diferenças finitas, tá? Então, a diferença de ordem 0 é simplesmente o valor do y, né? A diferença de ordem 1 no ponto yi é o yi mais 1 menos o yi. Essa diferença é calculada com o i variando de 0 até n menos 1 e é chamada, então, de diferença finita de primeira ordem, ou de ordem 1, né? Diferença finita de segunda ordem é o delta yi mais 1 menos o delta yi, calculada com o i variando de 0 até n menos 2, chamada diferença finita de segunda ordem, ou de ordem 2, né? E, finalmente, né, a diferença de ordem n calculada no yi, que é a diferença das diferenças de ordem n menos 1, e só vai ser calculada no i igual a 0. Então, ó, assim, pessoal, o que a gente tem aqui, né? Neste exemplo, que eu chamei de exemplo 8, ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui. Ó. Observa, nessa coluna, aqui, ó, nessa coluna que a gente tem que olhar, né, se os pontos são igualmente espaçados, e vocês podem observar que, neste exemplo, de fato são, né? 3,5 para o 4, depois para o 4,5, para o 5 e para o 5,5, a diferença é sempre a mesma, é 0,5. Tá? Então, esse é o H, né? O H é a diferença entre dois valores consecutivos na coluna da variável x, né? Então, aqui, ó, é bem fácil, né? Deixa eu passar para outra página aqui para a gente calcular essas diferenças. É bem fácil a construção da tabela, tá? Vamos fazer o seguinte. Ó, aqui já está construída, não precisa nem recorrer aqui ao Excel, tá? Por enquanto não. Ó, então nós temos aqui no eixo X, né, os valores igualmente espaçados, né? Os valores do Y repetidos aqui. Então aqui, ó, diferença de primeira ordem, né? Então, simplesmente subtrai, né? Vamos botar na ordem usual aqui, né? O 10,91 menos o 9,82, que é 1,09. Né? Vamos fazer a continha aqui na calculadora para ver se está certo. 10,91 menos 9,82, 1,09. Vamos escrever aqui pelo menos algumas, né? Só para a gente... vamos botar aqui uma fonte maior aqui primeiro. A gente deixar registrado aqui pelo menos alguns cálculos. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar daqui. Não. Isso aqui é meio chato aqui, pessoal, de inserir, mas vamos lá. Tem que procurar primeiro. Bota aqui no delta. Por exemplo, delta y1, né? Então isso aqui é simplesmente o y1 menos o y0. O 10,91 menos o 9,82. Que dá aquele valor ali que é 1,09. Então, feito esse cálculo aqui, o resto é só atualizando os índices. Ó. Por exemplo, né, o delta y2, o que vai ser? Vai ser simplesmente o y2 menos o y1. Então, ficou lá, quem é o y2? É o 12,05. Né? Menos o 10,91. Pronto, faz a continha aqui. 1,14. Vamos fazer o seguinte, aí aqui a gente pode apagar. Daí a gente não precisa deixar tudo escrito lá na tabela. Fica mais limpo aqui.
Depois o delta Y3. É o Y3 menos Y2. É um negócio meio bobo até, né? Então, poxa, está difícil hoje. Ó, é o Y3. O Y3 é o 13,14. O Y2 é o 12,05, né? Ó, é só olhar aqui, ó. Y3 é esse aqui, 3,14. Certo? O Y2 é da linha anterior, né? Aí faz a conta aqui. Quanto é que deu ali? 3, não, 1,09. 1,09. E o delta Y4 o delta Y4 será o Y4 menos Y3. O Y4 é o 16,19 menos 3,14, né, que vai dar aquele número aí que está escrito, é 3,05. Vamos fazer aqui para verificar. 16,19 menos 13,14, 3,05. Então tá. Então agora eu posso tirar esses resumos. Essas operações aqui que elas estão sendo feitas ali embaixo. Então vocês vejam, não tem como calcular essa diferença aqui, ó. Não tem como calcular porque não existe nenhum ponto, né, chamado Y5. Né? Ó, tem Y0, Y1, Y2, Y3 e Y4. Então, o delta Y4 é a última. Né? Essas são as diferenças de primeira ordem. De ordem 1. Vamos calcular aqui, só vocês verem, né? Diferença de ordem 2. As diferenças de ordem 2 são as diferenças das diferenças. Aí, por isso, chamadas diferenças de ordem 2. Então, aí tu vai ter que usar um subscrito um pouquinho diferente, um subscrito com um índice, né? Então, aqui a gente vai botar o símbolo do delta. Opa! O símbolo aqui do delta. Geralmente, em matemática, se usa, né? Aquele dobro ali não precisava agora, né? Certo. Ó, então tu vai pegar deixa eu ver como é que eu... Ah, não, aqui eu acho que eu comecei com anotação. Aqui não dá. Aqui é delta, desculpe, aqui é delta Y0, delta Y1, delta Y2. Só uma questão de notação aqui. Delta Y3, exatamente. Ó, só para conferir aqui, ó. O delta YI é o YI mais 1 menos o YI. Então, o delta no Y0 vai ser o Y1 menos o Y0. Tá? Então, agora está certinho. Agora, as diferenças de ordem 2. Vamos corrigir isso aqui. Então, vou botar aqui a notação certinho. Delta 2. Delta 2 no Y0. Então, pela definição, tu vai fazer a diferença entre as diferenças da coluna anterior. Né? Ó, menos essa aqui.
Ou seja, é 1,14 menos 1,09, que dá o 0,05. Vou tirar essa operação daqui. Agora a gente atualiza aqui os índices. Ó. Delta 2 no Y1. É o delta do Y2 menos o delta do Y1. Tá? Então é 1,09 menos 1,14, que dá menos 0,05. E finalmente o delta do Y2. Vocês viram que é a última que tem, né? Agora sim, agora está certo. Vai fazer o delta do Y3, né, menos o delta do Y2. Ou seja, 3,05 menos 1,09, né, que vai dar aquele número lá, 1,96. Vamos conferir se está certo. 3,05 menos 1,09, 1,96. Então está certo. Então deixa eu tirar essas operações aqui. Então vocês vejam, o N igual a 4, né, significa que a gente pode calcular diferenças até a ordem 4. Vamos completar aqui o delta 3 e o delta 4, então. Para a gente ter a tabela completa. Diferenças de ordem 3. Né? Vai partir da diferença sempre no Y0. Né? Tu vai começar sempre as diferenças com o Y0. Então, como é que vai fazer? Vai fazer a diferença das diferenças de segunda ordem. Este aqui menos este. Então, é menos 0,05 menos 0,05, que dá menos 0,1, né? Que é esse número que aparece aqui, ó. Depois, a diferença de primeira ordem no Y1. Então, quando for calcular no Y1, tu vai atualizar aqui, ó. Vai ficar a diferença de segunda ordem no Y2 menos a diferença de segunda ordem no Y1. Então, tu pega, ou seja, tu vai pegar os resultados da coluna anterior, né? 1,96 menos 0,05. Vai calcular isso aqui, vai dar 2,01, que é o resultado que aparece aqui. Então, essa é a vantagem das diferenças finitas. Ele é mais fácil, né, de ser realizado. E, finalmente, então, a diferença de ordem 4, que nesse caso só tem uma, basta fazer, então, a atualização aqui. Opa, vamos pegar aqui essa simbologia que é mais fácil. Ó. A diferença de ordem 4 no Y0 é a diferença das diferenças de ordem 3. São esses valores recém-calculados. O 2,01 menos 0,1. Tem que cuidar aqui a questão dos sinais, né? E dá 2,11. Então aí está completa a tabela, né? Isso aqui é bem fácil de fazer no Excel ali, né? É bem fácil de automatizar esse processo aqui. E por que eu destaquei em vermelho, né, estes coeficientes, pessoal? Porque esses são os coeficientes que vão aparecer lá no polinômio interpolador. Tá? Só esses números que estão em vermelho
são os únicos números que vão aparecer lá nos coeficientes do polinômio interpolador, além, evidentemente, do x0, do x1, etc. Tá? Então, aqui está a fórmula do polinômio interpolador, usando diferenças finitas, onde o z... Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Para diferenças finitas, o polinômio interpolador é dado em função dessa variável auxiliar aqui, que é o z, x menos x0 dividido por h. Então, a f de x vai ser aproximadamente o p de z, que é y0 mais z vezes delta y0 dividido pelo fatorial de 1, z vezes z menos 1 vezes delta, a diferença de segunda ordem no y0 dividido pelo fatorial de 2, mais etc, z vezes z menos 1 vezes etc, z menos n menos 1 vezes a diferença finita de ordem n, calculado no y0 dividido pelo fatorial de n, né, onde o z é dado por esta expressão aqui. Então, quer ver? Ó, deixa a gente aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Olha só, deixa eu pegar aqui os pontos de novo, só para a gente analisar aqui. Você vê essa tabela de pontos aqui. Então, nesse exemplo, eu peço para calcular uma aproximação da função no ponto 4,3, né, usando os pontos dados. Então, vejam que 4,3 é um ponto intermediário entre esses dois aqui, ó. Então, digamos assim, um valor razoável, né, esperado para a função do ponto 4,3 é algo entre 10,91 e 12,5, 12,05, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Ó, então, o polinômio interpolador vai ser calculado a partir dessa preparação aqui. Nós temos que o x0 é 3,5, que é esse primeiro valor aqui, né? O x que eu quero inserir é o 4,3, então a variável auxiliar é x menos x0 dividido por h, está escrito ali, ó. Então vai ficar 4,3 menos 3,5 dividido por 0,5. Ou seja, 0,8 dividido por 0,5 é 1,6. Tá? Então esse z, né? O z é igual a 1,6. Tá? Então a função calculada no ponto 4,3 vai ser o valor aproximado calculado deste polinômio interpolador no ponto 1,6. Por que eu botei 0,6 aqui? Vamos dividir aqui para ver quanto é que é 0,8 dividido por 0,5. É 1,6, então aqui é 1,6 mesmo. Ó, então no desenvolvimento eu usei 1,6. Y0, ó, vamos olhar a tabela aqui. Ó. Y0 é esse valor aqui, 9,82. Tá? Tá aqui, ó. 9,82 entra aqui. Né? Mais z vezes delta y0. O z é 1,6 e multiplica por 1,09. Está aqui, ó. Tá? Depois, z vezes z menos 1 dividido pelo fatorial de 2. 1,6 vezes 1,6 menos 1 dividido pelo fatorial de 2 vezes a diferença de segunda ordem, 0,05. Está aqui. Depois, 1,6 vezes 1,6 menos 1 vezes 1,6 menos 2 dividido pelo fatorial de 3 vezes a diferença de terceira ordem, que é o menos 0,1. Mais, finalmente, z menos 1, z menos 2, z menos 3 dividido pelo fatorial de 4 multiplicado pela diferença de quarta ordem, que é o 2,11. Aí faz todas essas contas aqui, vocês vejam que vai dar, né, em torno de 11,642, né, o resultado da função calculado ali no ponto 4,3. Então, é um valor, como eu disse, né, esperado, digamos assim, é um valor razoável, né, porque a gente observa, ó, vocês observam que a função, ela vem crescendo ali, ó, né, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, né, e ela vem crescendo, 9,8, 10,9, 12, 13 e 16. Então, no 4,3, deu 11,6, é um valor ali, digamos, intermediário, né, que
é bem aceitável, né, bem razoável que seja, de fato, um valor bem aproximado desta função calculado no ponto 4,3. Tá? Então, vocês pensem assim, né, olha, o esforço que é... eu aqui calculei essas diferenças, né, que é só subtração, né, isso aqui, evidentemente que eu deixei registrado esse desenvolvimento, pessoal, mas isso aqui você não precisa fazer, né? É só fazer a subtração aqui direto. Ó. Subtrai, né? 10,91 menos 9,82 dá 1,09 e assim por diante. Depois, 1,14 menos 1,09 dá o 0,05. E assim vai, tá? Isso aqui é subtração direta. E depois substitui. Então é um cálculo bem fácil, se vocês compararem, né, o esforço computacional, né, para resolver este cálculo comparado com a resolução de um sistema. Aqui vocês teriam que resolver um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Não, 5 equações e 5 incógnitas. Então, evidentemente, é muito mais fácil fazer o uso da tabela de diferenças, né, para obter essa estimativa aí da função no ponto 4,3. Né? Certo? Então, em função do horário aqui, pessoal, eu vou deixar para a aula de sexta-feira, então, o polinômio interpolador de Lagrange. Aqui tem alguns exercícios, né, no final desse texto, né, vocês podem tentar fazer. E aí, então, eu na próxima sexta-feira vou apresentar para vocês o polinômio interpolador de Lagrange para a gente encerrar aí este capítulo da interpolação, né, polinomial. Bueno, mas enfim, vocês estão vendo aí que já existem, né, duas ferramentas distintas e eu acredito que evitar sistemas de equações lineares eu acho que é vantajoso. Professor, só fiquei com uma dúvida ali na última. Quando tu definiu o Z, como é que o H ficou 0,5? É só ali que eu me perdi um pouco aqui. Sim, é porque o H é o espaçamento no eixo X. Viu? Aqui, ó. É daqui que tu determina o H. Ó. O H é, por definição, ó, onde é que está aqui? Ó. É a diferença entre o xi mais 1 e o xi. Tá? Então, se tu faz, por exemplo, né, neste caso aqui, x1 menos x0, né, dá 0,5. x2 menos x1 dá 0,5. E assim sucessivamente. Ó. Pode observar aqui que a diferença... É que eu nem escrevi aqui as... Então, aí está ali está, ó. Que tá isso. Agora entendi. Tá? Então, assim, mas é... Por isso que eu fiz aquele comentário antes, né? Esse é um caso em que a tabela se aplica, né, somente quando tu tiver este tipo de situação aqui, ó. No eixo X, tu tem que ter uma progressão aritmética, aí tu pode usar as chamadas diferenças finitas, tá? Mas tu tem que olhar só para a coluna do eixo X. Certo? Aí tu consegue aplicar essa tabela aí. Mas é isso, pessoal. Então, nessas situações, né, em que... Mas, digamos assim, se tu pensar, então quer dizer diferenças divididas não tem restrição? Sim, tu pode usar sempre diferenças divididas. Então, se tiver na dúvida, usa diferenças divididas que valem em qualquer caso. O problema das diferenças divididas é que ela é mais difícil, né? Tem que subtrair e dividir. E as diferenças finitas é só subtração. Né? É mais fácil de ser desenvolvida essa tabela. Então, buenos, ficamos para sexta-feira, então, a conclusão aí com Vou apresentar para vocês o polinômio interpolador de Lagrange, né? E vou mostrar mais alguns exemplos de cálculo da interpolação. Se vocês tiverem exemplos aí das outras disciplinas, alguma aplicação que vocês queiram que seja abordada aqui, vocês me falem que daí sexta-feira a gente faz algum cálculo aí, tá bom? Até sexta-feira, se der tempo de vocês trazer algum exemplo aí das outras disciplinas de vocês, eu agradeço,
pode mandar. Oi? Em termodinâmica a gente utiliza, só que eu não estou lembrando certinho como é a fórmula. Mas é uma formulazinha para... A gente realiza a interpolação para descobrir o valor, né, entre as tabelas, né? O coeficiente de transferência de algum ponto intermediário, é isso? Por exemplo, não, às vezes a gente tem, por exemplo, um dado para 5 graus e outro para 10 graus, né? Isso. Então a gente quer em 7,5, né? Aí realiza a interpolação ali. Isso aí. Não, mas aí se tu tiver tempo de mandar um exemplo que seja bem simples, a gente dá uma olhada até sexta-feira. Até ele perguntar isso, se é sobre se é a fórmula baseada, porque, por exemplo, eu vou ver, sexta eu trago, eu vou achar e eu trago. Isso. Bom, aí tu vê com calma, organiza direitinho, daí a gente dá uma olhada. Certo. Imagino que deve ser isso. Deve ser interpolação. Então, tá. É que às vezes o pessoal ali faz uso de regras mais práticas, né? Então faz uma regra de 3, assim, uma proporção que no final das contas tu vai ver é a interpolação. Mas a gente dá uma olhada com calma aí, sexta-feira. Quem quiser, pessoal, se vocês tiverem outros exemplos aí que quiser trazer para sexta-feira, será bem-vindo, tá? Então falamos lá. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Noite, Então, tá, professor. professor, boa Obrigado. semana. Boa noite.